Fala, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Doa Quem Doer, nosso espaço para falar de tudo, inclusive de fisioterapia. Sejam bem-vindos a esse novo episódio. Estamos aqui reunidos, Cestar e Cezinha, novamente. Vamos hoje um assunto extremamente importante. Muito legal. Muito legal de vocês conhecerem, entenderem um pouquinho mais, de mais uma forma de vocês pararem de ser enganados na hora que for passar por um tratamento de saúde. Mais um episódio de utilidade pública, então... Praticamente, né? Você deveria ser... Plaquinha, né? Igual tem a plaquinha, piso molhado. Exatamente. Utilidade pública. Exatamente. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, compartilha para todo mundo que precisa saber dessas informações. Entra lá no nosso Instagram, doa.quemdoer, segue a gente lá. Agradecer a Profisio pelo finalzinho do patrocínio. Está acabando, infelizmente. Renova Profisio. Apesar que temos novidades, a Profisio mudou de nome, agora chama Salles. Tá, agora o patrocínio é Salles? Agora o patrocínio é da Salles. Mas... algum recado novo? Não, por hoje é isso. Por hoje é isso. Então, bora que bora. Hoje nós vamos falar de vieses cognitivos e efeitos confundidores. Então vamos lá, Rafael. Para quem já está confuso, né? Quem já tá O que é isso? Que raios é isso? Cara, viés, primeiro, né? Todo mundo tem viés. Mas a gente tem que saber separar aqui, né, o que é um viés pessoal e o que é um viés, por exemplo, de pesquisa, né? E isso é importante porque hoje aqui a gente vai se ater a tentar falar sobre viés individuais, né? Os viés que cada um de nós carregamos. A gente vai mencionar também alguns efeitos, né, e tudo mais. A gente nada mais vai fazer aqui trazer um pouco de estatística mastigada, né, interpretação de dados, para poder justamente ajudar a galera a entender o que é esse comportamento, né? E o viés, basicamente, ele acontece por a velha e boa economia de energia, né? O nosso cérebro aí, né, querendo economizar energia, ele sempre vai tomar decisões, né, que sejam mais fáceis ali no momento, né? Mas, obviamente, elas podem ser equivocadas, né? E sempre baseado na sua experiência própria, né? O viés está diretamente relacionado com o que você já passou, do que você já viu, já leu, já perdi a palavra. Habituou, né? O que se habituou e etc. Né? Então, assim, é de extrema importância saber como que isso influencia no seu tratamento. Na hora que você está, né, passando por um tratamento, seja ele quem que for, psicológico, fisioterapêutico, né, com médico, etc., né, para poder entender o quão daquele tratamento sim está sendo benéfico para você, né? Porque quando a gente fala, a gente bate, né, tudo que a gente fala aqui que não sei o que não funciona, mas por que para fulano funciona? Exatamente por causa desses vieses. Exatamente. E desses efeitos confundidores que não tem como a gente excluir de nada dentro da saúde. Exatamente. Sim. E tentar fazer os pacientes, né? E querendo ou não, isso aqui também é bastante para profissional também, né? O profissional também precisa ter muito entendimento de até onde a gente vai com as nossas técnicas, a não cair em umas ciladas básicas, né? Porque o automatismo também vem da gente a partir do momento do sempre melhorei gente assim. Mas, pô, será que foi você mesmo? Pô, será que as pessoas fazem as mesmas coisas o tempo inteiro? Porque nós aqui que somos mais velhos, a gente foi estagiário na época, todo mundo alonga esse tibial porque todo mundo fica sentado. Tem algum sentido isso? Não, era raciocínio da época. Então, por exemplo, né? Então, a gente tem que entender e parar com, por exemplo, síndrome da pequena amostra, sim, que é da falácia da pequena amostra, não é a síndrome, é a falácia, desculpa. Falácia da pequena amostra, funciona porque meu paciente gosta. Então, uma vez, hoje eu tive uma paciente que falou isso, não fala mal para mim da microfisioterapia, uma vez eu fiz, foi tão bom, o que o cara fez? Ele tocava mais fraco que eu sem mim, ele fazia isso aqui e melhorou. Falei, então tá bom, pode ir embora. Some na minha frente. Passa lá e paga, né? Faz o Pix, bom dia. Bom final de semana, Não, por até isso economizou segunda. mão ainda. Se puder vir todo dia, melhor ainda. Você quer ter um plano de fidelidade que segunda a sábado? Sábado, você pode vir uma vez por dia, encosta, aí você faz Dale. E eu acho esse tema muito interessante, né? Até por isso, né, a gente trazendo ele aí, porque eu acho que tipificar, ou seja, né, dar nome aos bois, ajuda muito a gente a de fato identificar alguma coisa, né?
Quando você não sabe que aquilo dali existe, fica mais fácil para você identificar aquele comportamento, né? A gente viu termos ficando mais em evidência recentemente nas redes sociais, né? Tipo, né, gaslighting, sei lá, o próprio fake news, né? Ou seja, a gente dá nome para esses comportamentos, né, que são tão comuns, vão ajudar a gente a justamente identificar, ó, mas será que isso aqui não é, igual o César falou, é um viés de memória? Será que, né, porque eu nasci assim, eu cresci assim, então assim... Aprendi assim. Na minha comunidade, todo mundo usa isso, né? Exatamente, né? Então, entender como é que esses vieses vão mudar o nosso comportamento vão justamente ajudar você a economizar dinheiro, a não cair na mão de picaretas que podem usurpar a sua saúde, né? Te fazer ficar incapacitado, te fazer ficar numa cadeira de rodas, te ficar sentindo dor para o resto da vida, ou até mesmo, né, o pior. Então... Bora lá? Bora. Uma coisa que é legal é que esse episódio conecta muito com as 5 coisas que a pessoa tem que ver. Outro que fizemos nós 3. Isso. Os episódios têm essa função, sim, né, sim. de se conectar. Acaba que vai um assunto vai junto com o outro, porque é tudo saúde, né, gente? Exatamente. É importante a gente falar isso também, que eles se conectam, porque Vitão falou naquele episódio uma coisa que você, paciente, tem que entender. Você tem que perguntar por quê? Por quê? Por quê? Para a pessoa que está aplicando a técnica em você. E, basicamente, o que a gente vai falar hoje é te ensinar novamente qual pergunta você tem que fazer para o profissional. Né? E, né, é entender também que todo tratamento, né, seja ele qual for, esses viés vão estar fazendo parte desse tratamento, né? E igual você falou, o profissional entender que, né, ele não é Jesus Cristo, ele não vai pôr a mão, a pessoa vai zerar o problema dela, né? Saber que tem outras situações que interferem totalmente no nosso resultado, né? E saber como utilizar isso para dar resultado também, né? Então vamos começar. Deixa eu só fazer um comentário que você Pode. falou. Porque também tem um viés desse, né? Porque existem alguns tratamentos que são muito resolutivos, né? Uma pessoa, sei lá, com enxaqueca, ou um enxaqueca. Nossa, de novo. Você falou toscose, eu voltei. Com apendicite, por exemplo, ela vai para a mesa cirúrgica e sai com o problema resolvido. Óbvio, vai ter a recuperação e tudo mais, mas assim. Então, isso gera viés de memória. Então, eu quero um tratamento também que seja igual quando eu tenho eu tenho que tirar o siso e tirou, né? Eu tô com uma cárie, resolve ali, eu saio dali resolvido, né? Existem tratamentos que têm essa característica e outros não, né? E muitos, né, picaretas acabam se baseando nisso, né? Em promessas de tratamentos resolutivos onde não há, onde não cabe. Viés de memória também. Exato. Vamos começar com ele, né? De uma vez. Nossa. Não era o primeiro, não, mas a gente já falamos tanto dele. Estamos rodeando ele. Né? E é isso, né? O viés de memória é exatamente isso. É você ter passado por uma situação, às vezes não igual, parecida, que te lembra aquela situação que você resolveu ela com determinado tratamento. E é você buscar a mesma coisa. Um exemplo que você falou da enxaqueca, né? Qual que é o seu viés de memória para enxaqueca? O meu é Neosaldina e água para caralho. Exato. E o seu? Paracetamol. O meu é Advil. Entendeu? Os 3 remédios, se você procurar o princípio ativo, se bobear é o mesmo. Né? E a causa que ele trata não é da enxaqueca. E ele não serve para enxaqueca. Exatamente. Só que, né? O remédio, na sua pior crise de enxaqueca que você teve na vida, foi o que te melhorou, né? Às vezes não foi nem ele que te melhorou. Por exemplo, você tomou tanto medicamento, mas foi na hora que você tomou ele que a dor diminuiu. Aí você, esse aqui que é o bom. Esse que é o bruto e resolve o meu problema. É uma coisa engraçada, é o paracetamol e o sono. Aí eu achava que era o paracetamol, não o sono. Mas talvez o medicamento que te induza sono, no caso da enxaqueca, você não está conseguindo dormir, aí ele dá uma aliviada ali no sintoma durante o princípio ativo ter efeito, tempo on dele, vamos dizer assim, você dorme durante esse tempo e o sono cura o problema. Né? Então, exatamente esse. Algum comentário sobre viés de memória? Isso é mais tranquilo, né? Isso é bem fácil de entender, não fica muito difícil, né? Mas é só importante lembrar que tem de memória interna e memória externa. Como, por exemplo, coloca uma batata quente na cabeça. De repente, sei lá, alguém que já estava numa época que não tinha medicamentos disponíveis igual hoje, não sei, enfim. Porque hoje em dia, né, a gente tem que concordar que o acesso a medicamento é muito banalizado. Mas... Aí naquela época lá, né, do deita com a toalha quente na cabeça, toalha gelada, né? Então essas crenças populares são viés de memória. Às vezes a pessoa estava num curso natural de condição, melhorando já, né, em regressão ali, e aí ao fazer aquela curanderia ali, né, ela melhora, né? E aquilo vai sendo repetido. Isso serve para todas os tratamentos de vó,
Sim, Nós que somos aqui de Minas, né? Sim. Do interior, então sempre tem a avó, mano, tá com não sei o que, toma boldo. Tá com não sei o que, toma não sei o que. E cá pra nós, né? Quem é que se sente melhor comendo a comida da avó? Não dá Não, é o tal do canela de velho que passa Sim. quando tá doendo, Perfeito. o gel de arnica e etc. Os chazinhos, igual você falou. Mas eu acho importante também a gente pontuar isso quanto a tratamentos fisioterapêuticos, porque isso acontece muito com a gente no consultório e na clínica também. Muito paciente, você já deve ter feito isso com algum fisioterapeuta, a gente está explicando alguma coisa e fala, não, mas eu fiz RPG para isso e melhorou. É legal você pontuar isso, viagem de memória para intervenção tratamentos, também. é. Eu fiz RPG, isso melhorou. Hoje, paciente falando comigo, fala mal de acupuntura não, porque quando eu fiz... Falou, olha, bicho, eu também me sinto muito melhor com uma pessoa educada me tratando bem, me colocando com uma música agradável, uma luz baixinha. E tirar um cochilo de 1 hora no meio Tirar da um cochilo tarde. de 1 hora. Aí depois, quando eu levanto a cabeça, faz um carinhozinho e falo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu também me sinto muito melhor quando eu sou tratado. Poder mostrar a língua, né? Exatamente. Né? Eu falo pros pacientes todos assim, acupuntura é excelente, velho. Não tem nada... E se você for depois do almoço, então é melhor ainda. Porque você acaba de almoçar, cochilinho de 1 hora, com salinha perfumada, Exatamente. música baixa. Exatamente. Tem gente que agradece pela ida ao banheiro remunerado, isso aí é a soneca remunerada. Você sai do Exato, trabalho, sai do trabalho. pra ir dormir lá na acupuntura e dar melhorada. O plano ainda paga, Isso, melhor exatamente. ainda, sai de graça ainda. Exatamente. Né? Claro, gente, a gente discutiu isso 1000 vezes. Tem um tanto de fatores que a agulha é super eficaz. A gente não está criticando isso. O que a gente está falando é que Mentira, vocês têm que... agulha não funciona. Não, para dry needling, para algumas Só outras brincadeira. técnicas. Não, sim. Mas, especificamente, a gente não pode permitir mais que você vá num lugar achando que o fogo tá demais, vai apagar sua água Sim. por causa de uma dor de cabeça e uma agulha no tendão do seu músculo do todo polegar. Já falamos que a técnica milenar não é milenar. Tão né? milenar assim. Exatamente. Né? Então, beleza. Então, fica aí a dica do Viagem de Memória. Pensa em casa, comenta aqui pra nós o que você fez que te melhorou pra tal condição, Isso é boa. pra gente saber se isso realmente teve um pequeno viés de memória aí quando você for tratar de novo. Isso é boa. Essa semana nós vamos fazer essa enquete no perfil. Uma coisa que não tem nada a ver. Eu tava com um problema pra dormir, aí minha mãe me deu Senegripe. O que tem uma coisa a ver com a outra, né? Um remédio pra gripe me fez dormir, cara. Eu literalmente apaguei. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso vai entrar num efeito confundidor que nós vamos falar daqui a pouco. Repete a pergunta dele. Isso é legal, para quem não ouviu. Pessoal, pra quem não ouviu, o Gabriel, nosso operador aqui que ajuda a gente aqui, Gabriel, o operador. ele perguntou aqui pra gente que tava com dificuldade pra dormir e a mãe dele deu um remédio pra gripe, Cinegripe, sei lá, e ele tomou e dormiu, magicamente. Né? Apagou. Isso tá totalmente ligado com um dos efeitos de qualquer tratamento que nada mais é do que placebo. Ela te deu alguma coisa, que falou que era para você dormir, você confiou naquela informação e teve o efeito esperado. Entendeu? Você acreditou que aquilo ia facilitar o seu sono. Exato. Porque sua mãe é a figura de autoridade, provavelmente Pra para você. você. Você tem certeza que ela faz uma coisa pro seu bem, para te ajudar. Quando você tomou, falou, não tem como isso dar errado. É a minha mãe me dando um Seu remédio. cérebro pensa assim Vou tomar, vou inconscientemente. Vou- Aí você toma, ela fala, deita, descansa, espera que vai dar certo. Pronto, seu sono veio independentemente. Num lugar protegido, na cama dele, tem um lugar que Exato. você tá mais protegido que o seu quarto. Então, Entendeu? Isso é um dos efeitos que mais acontece em toda terapia, placebo. Depois nós voltamos eles. Vamos voltar para os viés. O outro que nós temos é o viés de confirmação. Confirmação. Gente, vamos lá. A gente tem um problema, o Cestaro estava falando no início, que a gente quer respaldar as nossas crenças, sabe? Como que o Cestaro me falou que botar kinesiotape no meu tornozelo não vai fazer a minha entorse se curar? Exatamente. Se todos os terapeutas que eu fui na minha vida falaram isso. Então, como que eu não preciso fazer uma ressonância magnética para ver o que tem dentro da minha coluna e descobrir a doença que eu tenho? Você não precisa fazer nenhum dos dois, gente. Mas você tem certeza que você precisa, porque essa crença foi fundamentada. E isso, eu já inicio por mim, quando você que eu apliquei kinésio ventosa, nós profissionais fizemos muitas vezes. Quando eu disse para um paciente que a postura ruim dele causava dor. Entendeu? Então, muitos profissionais, avós, igual vocês falaram, as pessoas são induzidas a criarem essas crenças em situações confortáveis e os próximos profissionais chegam
já com essa pessoa cheia de crenças despejadas na gente, a gente tem muita dificuldade em tirar. Sim, não, e outra, pra quem não assistiu, o nosso último, antes da Sara, foi o de dor, não foi? Foi antes ou depois? Não lembro. Mas volta lá no episódio da dor. O que acontece? Foi exatamente, certinho. A gente fica buscando uma confirmação, principalmente quando a gente fala de dor, para saber realmente o que eu tenho, né? A gente quer confirmar aquilo. Olha, meu problema vem da hérnia. Né? Se você passar lá no episódio 2, você vai ver que é muita coisa que está envolvida, né? E é difícil a gente ter essa confirmação quando não é um fator apenas. Sim. São vários, né? Então a gente fica querendo confirmar isso de alguma forma, né? Aí eu vou aceitar, entre aspas, né? Que eu tenho esse problema, né? E isso vai gerar esse viés aí de que eu tenho isso, causa isso. Velho, você quer falar? Não, pode mandar bala. É porque eu já tava com... Velho, eu até antes desse episódio, quando eu fui ver, assisti um vídeo da Raquel Castanaro sobre o tema e tal. Você dá aquela, né? Refrigerada. Eu pensando muito sobre isso, eu vejo assim, a gente é ensinado a buscar isso. Porque a Raquel falou isso no vídeo, por sinal, a Raquel top sua aula sobre isso. A gente precisa de certeza. A gente precisa falar X é Y. A gente precisa de um caminho. Não, X é X. X é X, pode ser. enfim. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer? Mas a gente é ensinado isso desde pequeno. O que é uma coisa... Onde está o Oli? Jogo de pergunta e resposta. Forca. A gente é ensinado a brincar e caçar respostas. Sim. Soluções. A gente precisa... Isso é isso. Então, quando a gente é velho, a gente continua fazendo. O próprio viés de confirmação entra... O próprio viés anterior de memória entra dentro de confirmação. Sim. Porque a gente se misturam, né? Isso, exatamente. Porque aí, sei lá, show do milhão. A gente assiste isso desde novo, por exemplo. Então, a gente vai criando essa situação. E é muito difícil você falar para uma pessoa... O que o profissional de saúde faz? Olha, eu sou um gestor de risco, cara. Eu sou um gestor de risco. Eu tenho que fazer o que tem mais chance de dar certo, menos chance de dar errado. O que tem mais chance de te ajudar. Podemos ter problemas também nisso, falhas. Existem erros, existem situações de tratamento, às vezes não surtiu efeito da forma que a gente queria. Isso tudo acontece no profissional. Sim. Um perigo muito grande que a gente está vivendo, que abrange muito o viés de confirmação, é os algoritmos das redes sociais. Porque, normalmente, quando você, por exemplo, o seu candidato favorito político, ou a sua intervenção favorita, ou, enfim, qualquer preferência que você tem ali, qualquer opinião, ela vai ser reforçada pelo algoritmo, porque o algoritmo ele vai continuar te entregando mais aquele seu assunto de interesse. Então, tipo, nossa, eu amo, sei lá, acupuntura. Você vai receber acupuntura o tempo todo, pessoas falando bem de acupuntura. Você não vai entrar na bolha, ou não vai sair da bolha que fala mal, ou que, na verdade, não é sobre falar mal, né? É sobre falar sobre fatos, sobre o que realmente é verdade, o que não é. E qual que vai ser a sua tendência, né? Você vai entrar numa defensiva a partir do momento em que você sai, porque aquilo vai gerar desconforto. Qualquer um, quando é confrontado sobre as suas crenças e comportamentos, cara, isso gera desconforto na pessoa, né? Não é fácil a gente mudar o fazer ali, né? Então, o viés de confirmação é legal a gente colocar essa pulguinha atrás da orelha também da pessoa para ela ficar tipo assim, pô, será que existe um outro lado da moeda? Né? A gente vive um momento de polaridade, né? Perdão. Também uma bipolaridade, porque está no lado... Mas, assim, essa polarização excessiva, ela acaba, muitas vezes, né, colocando a gente num conflito, num fla-flu, né? E, por vezes, a gente quer incessantemente defender os nossos pontos de vista, e isso complica até a abordagem de bons profissionais para a terapia, porque quando você vai tentar confrontar, né, a gente tem que usar várias técnicas de comunicação, etc., para poder conseguir acessar e contornar esse viés das pessoas, mas, né, é complicado, cara. Quando você fala... seu estilo de vida sedentário muito provavelmente está contribuindo para isso. Ah, mas o meu pai foi assim a vida inteira e meus amigos são sedentários. Então, assim, é importante a gente entender isso também, né? O sair da bolha, né? Seja a turma Antivac, seja, né, esses exemplos que a gente tem aí, né, de pessoas que passam a virar membros de uma seita por viés de confirmação, né? É isso. Bem, dito isso, próximo viés. Viés de disponibilidade. Isso é massa também. Esse é legal também, porque nada mais é do que você se basear em algum julgamento por uma coisa que simplesmente vem na sua cabeça rápido, né? Que por causa de alguma coisa que você já passou, ou você viu, ou você fez, e etc. Né? É aquele primeiro pensamento que você tem, aquela reação que você tem quando alguém te propõe
alguma coisa. Um tratamento, uma rota para viagem. Sim. Né? Por exemplo, eu vou para Cabo Frio, eu prefiro ir pela Ponte Rio-Niterói do que passar por Magé. Ponto. Na hora que eu tô indo, esse o meu viés. Não tem outro. Por quê? Porque todas as vezes que eu fui pro Magé foi ruim. Ponto. Justo. Impossível ser bom, né? A obra Não, a Abra tem 53 anos ali. Mas esse é o meu viés de disponibilidade. Falei, vamos para Cabo Frio? Vamos. Pela ponte. E pais geralmente são assim em relação à navegação, né? Meu pai, toda vez que entra no carro comigo, eu sempre coloco o Waze, óbvio, como todo adulto jovem na casa dos 30, e ele sempre vai reclamar que aquele caminho que o Waze está falando não é o melhor, porque por aqui demora demais, não importa se o GPS calculou a rota mais rápido considerando o trânsito, obras, etc. Ele, não, mas tem que passar por ali, porque é o jeito que ele faz, né? É o que é mais fácil, vem na cabeça dele da época que não tinha GPS disponível, tinha que ir no mapa, ele montou aquela rota perguntando para os outros e tal. A disponibilidade é passar por ali. É aquele papo do taxista antigamente conhecia a cidade inteira e tal. Meu pai nunca precisou perguntar para ninguém, ia para qualquer lugar. Esse tipo de situação, assim, tipo, que é da época, né? De cada um. Não tem jeito. É um próprio viés de memória, né? Não tem jeito. É importante a gente entender isso. Os viés, eles também, né? Obviamente, eles vão acontecendo juntos, né? Um Influenciando o outro. Não acontece separado, né? Hoje eu tô com isso. Não. Normalmente vai vir tudo junto. Vai vir a sua memória com a confirmação daquilo que, né? Que você, igual você falou, né? Pegar uma rota. Pô, a minha memória vai me jogar aquela rota X, né? E vai confirmar com a minha crença de que ali é o melhor caminho. Perfeito. Né? Eles vão se entrelaçando aí no dia a dia, e por isso que é tão difícil de quebrar essas crenças e sair disso, né? Porque não é coisa isolada que acontece, né? E aquilo acontece em frações de segundo. O cérebro já pensou, você já confirmou para o seu melhor e tudo, etc. E pronto. Né? É difícil a gente quebrar isso. E igual você falou, sair da bolha e querer pensar, será que dá para fazer diferente? Dá muito mais trabalho. Sim, e as pessoas estão cansadas, né? Todo mundo tá num ritmo pesado. Não, nós estamos no dia 6 de dezembro, meu filho. Eu tô querendo dia 20 para ontem. E assim, né? Pensar, cara, nessa altura do campeonato, né? A gente vê esse comportamento. As pessoas cada vez querem coisas mais rápidas, fast food, né? Nunca trabalhamos tanto, né? Então estamos esgotados, a situação econômica. Então, assim, tomar decisões, né? Então a gente acaba indo, né, por esse... E tem um exemplo que eu gosto também que foge também dessa... Que na verdade expande, né, aumenta a ideia do viés de disponibilidade, é aquele, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de andar de avião. Por quê? Ela vê a tragédia do acidente de avião na televisão e aquilo é muito impactante para ela. Mas acidente de moto acontece muito mais, né? Eu acabei de comentar, né? Vindo para cá eu peguei um acidente aí. Acidente de carro, acidente de ônibus. É muito mais comum um acidente terrestre do que um aéreo. Exato, mas não para os jornais, né? A pessoa já está até não acostumada, chama- ela está anestesiada ali. banalizado. Exatamente, perfeito. Então todo dia, né? Exatamente. Avião então, não tipo cai assim, quase nunca. E o avião Exatamente. no avião Ou seja, a normalmente pessoa era devia entrar aquela- no avião e ficar tranquila. Tipo assim, tô de boa, velho. Vou te falar, eu confesso que eu tinha medo de andar de avião antes. Vou te falar, meu filho, Até eu só viver não ando com o Alan Ruschel. O cara já caiu de ônibus Mas e de avião. estatisticamente é a melhor pessoa pra você poder chamar pra dar rolê, porque ele já caiu uma vez e não vai cair de novo, Não, velho. mas vai A ter, chance né? é muito mais... Se cair, ele sobrevive. Eu falei isso, exatamente. Tá doido. Mas isso também, né, a gente aplicando também para picaretagem, né? É isso, né? É o cara que é o fisioterapeuta que é seu amigo, então você não tem que consultar o histórico dele, Exato. você não tem que saber a técnica, cara, eu vou nele porque ele é meu brother. Exato. E, né, é o cara que eu sempre fui, é o profissional que eu... Tô acostumado. Exatamente, né? Então... Principalmente quando a gente trata de profissionais mais antigos, mais formados há mais tempo, principalmente que não se envolveram com relações acadêmicas, né? Porque a gente, querendo ou não, a fisio é uma profissão ainda nova, então nós não temos, assim, pessoas extremamente idosas que são fisioterapeutas, né? Como tem médicos, enfermeiros, o cara tem 60, 70 anos, né? A gente conta nos dedos o fisioterapeuta que tem 50 anos de formado, sendo que a profissão tem... A profissão tem 50 anos, né? Tem 50 anos. Então, só assim, tem umas 2 turmas, tá? exato. Cara aqui em BH. Então, Você tem alguém velho porque já entrou velho, já. Exato. Né? Então, essa pessoa que não teve não essa oportunidade, mas essa vivência acadêmica, principalmente, a gente vê que eles ficam muito acreditando o que foi falado para eles, às vezes na faculdade mesmo, Exatamente. né? De sei lá quantos anos atrás, né? E
e às vezes faz curso e acredita no que o professor falou do curso, se falou, tá falado, não quero saber, e é isso, ponto, acabou. Eu acho que eu e o Cestaro vimos muito isso que você está falando junto, porque a gente teve oportunidade tanto de fazer estágio quanto de começar a carreira juntos, convivendo com dinossauros em vários lugares diferentes. E você vê tanto isso quanto a diferença do neguinho que está disposto a caçar essa veia mais acadêmica, do outro que está disposto a apertar um parafuso com uma ferramenta melhor, e do que não está nem mais para nada. Já Você largou convive a com os mão e três. deixa arder. Durante o negócio. Mas é isso. Já botou a gola parda já. Exato. Então vamos continuar, que o tempo voa, menino. Então o próximo viés, ancoragem. Que nada mais é exatamente o que você falou. É acreditar na primeira coisa que foi falado e não buscar uma segunda opinião, ou uma segunda opção, ou perguntar se tem alguma outra coisa para ser feito. Sim. Isso é ótimo. Eu vi um exemplo perfeito para isso. Se eu falar assim para você, o fulano vai ser o nosso líder, porque ele é inteligente e forte. Todo mundo fala, ótimas qualidades para um líder, né? Mas se eu falar que as outras duas deles são corrupto e cruel, um cara inteligente Bem pode ser puxado. corrupto e um cara forte pode ser cruel. Perfeito. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está abraçando a informação com o primeiro clique. A gente não está buscando os dados, não está buscando friamente. Antigamente, o pessoal usava, já que a gente está falando muito de antigamente, né? O escolher com o coração e não com o cérebro, né? Uma expressão boa para isso. Mas adaptando aqui é isso, gente. Você tem que buscar os dados. É a questão de perguntar ao profissional. Essa técnica funciona para o meu caso? Tem estudos dela para o meu caso? Choose wisely. É perguntar mesmo. Eu Então, gosto muito a chamada, a famosa, a ancoragem é a primeira impressão que fica. né? Literalmente. É a nossa tendência, tipo assim, com o primeiro impacto, você cria o seu conceito, deixa de ser um preconceito e vira um conceito. A gente tende a não aprofundar, a gente tende, né, a rotular, estereotipar. De novo, é mais econômico, gente. Eu não quero conhecer ninguém profundamente num primeiro contato. Então, eu gosto muito daquela piada, né, que o menino quer contar pro pai, quer dar uma notícia ruim pro pai, ele chega e fala: pai, eu fiz uma tatuagem. E o pai, né, super conservador e tal, né? Já sabia, né? E fiz uma tatuagem que não sei o quê. E aí o pai puto lá e falou: pai, pode ficar tranquilo, não fiz a tatuagem, não é só porque eu bati o carro, eu não queria que você ficasse nervoso comigo. Você vê que tem coisa muito pior. Tem sempre coisa Então, essa brincadeira é justamente isso. A gente tende a ficar preso ali, né, nesse momento. E, por exemplo, uma coisa que a gente acaba sofrendo muito no dia a dia, né? Nós somos profissionais de primeiro contato, o que significa que você pode ir direto, ou inclusive em muitos casos deve procurar inicialmente um fisioterapeuta do que um médico, em muitas situações. Então, o que o cara faz? Tô com dor, logo ele já associa ao médico. Dor, médico, né? Ele, a vida inteira, quando estava com dor, a mãe levava no médico, o pai levava no médico. Então, ele chega lá, por exemplo, com dor no joelho. Tuf. Aí o médico vai lá e fala: radiografia, e você está com desgaste. Puf. Até você convencer, você, meu querido fisioterapeuta, que acabou de chegar no baile, que a dor no joelho do cara é porque ele, na verdade, está com o quadríceps e o posterior de coxa dele fraco, e porque ele decidiu correr a volta da Pampulha faltando 3 semanas, cara, ele não vai acreditar em você, véio. É mais fácil acreditar que ele tem um desgaste, né? E ele já se prendeu àquela coragem. Então, é um viés muito importante também da gente identificar, e principalmente em saúde, a gente tomar muito cuidado mesmo com essas primeiras impressões. Sempre em saúde é coisa séria, leve em consideração todos os fatos, considere tudo antes de tomar uma decisão, a não ser, obviamente, que seja uma urgência. Ele está morrendo, não, deixa eu ver se eu opero ou não apendicite. Irmão, você... Né, entendeu? Tem opção. Vai, mas no geral não é assim que o funciona. problema é que o cara se prega muito na consequência que nem sempre está atrelada ao que foi feito. Esse cara do Cessário, por exemplo, ele vai lá e chega: não, velho, tá de boa. Tomei 2 infiltrações, fiquei as 3 semanas de repouso e agora não tá doendo mais. E ela falou: quem disse que foi isso? Não. E essa parte da primeira impressão que fica vai em todos os vídeos que nós falamos do picareta, né? Porque é sempre a clínica mais bonita. Exatamente. É sempre a clínica mais cheirosa. A recepção normalmente são pessoas bem vestidas, né? Bonitas. Sim. Né? Tem uma nutricionista maravilhosa vestida de aeromoça, uma fisioterapeuta. Mas é isso. O investimento que deveria estar indo para técnica e conhecimento e operação, por vezes estão indo para marketing Para comercial, marketing, comunicação. vendas, Exato. Né? Então, entra muito nisso aí. Aqui, eu só troquei agora que eu vi. Troquei o Eu tô ligado. conversa, Fraga. Tô para baixo aqui já. Foi mal, gente, roteiro aqui. Aqui tem roteiro. Não parece, não, mas o Gabriel perguntou hoje: vocês têm roteiro? Eu falei, não parece, não. Isso é porque Parece tem um não. ano, né? Vocês vão conteúdo na internet aí engraçado, vocês vai falar sobre isso.
Vamos lá. É mais ou menos assim. Mas né? essa impressão Mas que é a gente assim. quer deixar mesmo. Então, Mas tá. quando é coisa de utilidade pública, a gente tem, senão a gente esquece. Exatamente. Não, até quando muita tem coisa. convidado também, a gente lista, porque senão... Exatamente. Muita Imagina sem roteiro, então, agora que você sabe que tem. coisa. A gente promete um dia fazer um sem roteiro pra você ver que tem diferença. Que tem muita diferença. Então vamos para mais um viés, que é o de afirmação. Que nada mais é de reforçar a sua própria crença pessoal, baseando em apenas informações que confirmem ela e excluindo todas as outras que contradizem. Nada mais é o que na minha prática clínica funciona. Sim, exatamente. Né? O Aquela famoso. famosa frase que todo mundo fala quando tá botando pseudociência para jogo aí. Exatamente, era que eu até acabei de falar aqui e tinha esquecido o nome. A falácia da pequena amostra. Que chega e fala, mas eu sempre passei ultrassom no trapézio dele. Tá pra gente, fisioterapeuta. Mas a minha avó, a gente com paracetamol entra de novo, né? Como a gente falou que eles cruzam, se adviu, se estaram com outro remédio. Então a gente coleta as pequenas informações a partir da memória e faz delas eternas, né? Pedestais. Só que as coisas passam, velho. Hoje em dia, quantos pacientes não caem em processo assim, falando, procurei meu fisioterapeuta da RPG e não achei ele mais, porque não sei o quê. As coisas passam, as pessoas se mudam, então a gente tem essas oportunidades de confrontar. Mas será que difícil para o profissional, eu acho, é a abordagem nisso. Eu acho que vejo, assim, para a gente, a principal dificuldade. Você mesmo citou isso. Como que a gente desconstrói isso? É difícil. Não, porque querendo ou não, é muito mais fácil eu pegar aquela informação que confirma o que eu quero fazer, né? E ignorar o resto, independentemente de quem esteja mostrando, falando, etc., né? Do que eu ir lá. Pô, gastei 6 pau num curso de RPG, que merda, não funciona para tratar do lombar. O que eu faço com esses 6 mil reais agora? Eu vou lá no professor do curso e cobro ele de volta? Morreu. Tem mais jeito, não. Né? Descansa em paz, tá, gente? Foi muito E a bom. gente tem esse problema, né? Principalmente nós profissionais, né? Você como paciente, tipo assim, é muito mais fácil você falar porque canela de velho cura a dor no joelho do que você ir querer fazer uma dieta, diminuir seu peso e ganhar força do seu quadríceps para sua dor, sua artrose de joelho. Exato. Né? Teve um negócio que a Raquel até citou no vídeo dela. Se eu falar assim com vocês, que as cidades nos Estados Unidos que têm menos câncer renal são cidades prioritariamente agrícolas, do interior e menos populosas. Faz sentido essa afirmação? As pessoas lá comem orgânico, não tem perigo. Então. Só que se eu falar com você que as cidades que mais têm câncer renal nos Estados Unidos são cidades agrícolas de população pequena. Ficou na mesma. São o mesmo perfil de cidade para os dois lados. E comer bem só faz bem naquela cidade ali, naquela. Primeiro a gente tem que perguntar quais são os dados do que causa Perfeito. o bendito câncer. Legal a gente entrar nesse aspecto, assim, né? Pode ser até pauta para um outro momento, né? Mas o falácias, né? Muitas vezes são o famoso como mentir com estatística, né? Você utilizar dados e manipular números para... Tem até aquela famosa piada, né? Do o que é um número, né? Para um contador, o que você quer que seja. Né? Naquela parada, assim, né? Um número, dependendo de como ele é ilustrado, ele pode representar uma de coisa. Eu adoro aquela de pesquisa de intenção de voto, que o cara tá 49 a 51, mas eles botam uma escala que, tipo assim, o 51 tá assim, e o outro 49 Ele tá lá assim. embaixo, lá no E, chão. tipo, não tem diferença estatística, velho, porque... 2, 3, 4. Exatamente. Também, né, até o Léo recentemente publicou mostrando, as pessoas têm utilizado o microchip e hormonização justificando que a testosterona seria que tá diminuindo na população ao longo dos anos. Os caras usam uma escala que é normal, a testosterona variar entre 400 e 1000, e o cara bota uma escala lá que, tipo assim, naquele momento, são valores médios, ou seja, eu acho um tema legal também, a gente trazer alguns temas assim, né, de mentiras estatísticas, né, porque também, assim, de novo... Formas de mentir, né? Isso, porque tanto na academia quanto no dia a dia, a galera utiliza muito essa manipulação dos dados para poder ajudar a ativar os nossos viés, Pra confirmar as coisas. O Rodrigo, lá de Campinas, o Vasconcelos, não sei se vocês viram ontem, ele postou, ontem, um vídeo de um estudo de microfisioterapia que os caras... Eles estudam microfisioterapia? Um estudo grande, estudo muito bem conduzido, alguns vieses de metodologia, mas muito bem conduzido, resultado muito bom,
Só que o resultado, na hora que eles fazem a comparação entre a terapia, né, e o placebo, não dá resultado nenhum. Aí o que eles fazem? Eles pegam e avaliam entre o início e o final da intervenção, 6 meses depois, intragrupo. Entendeu? O cara que fez a micro, ele entrou X, mas ele melhorou X. O cara placebo, ele ficou do mesmo, melhorou também. Uhum. Então, só que estatisticamente, o que os caras fizeram? Primeiro que eles pararam, não teve mais a comparação, foi intragrupo. E aí, para validar que a diferença estatística foi relevante, eles achataram a curva. A curva que era de 0 a 300, eles botaram de 200 a 300. Aí o que acontece? Ele fica mostrando que teve uma diferença muito grande quando o espaço, o gap é menor, né? Resumindo, pessoal, eles iam melhorar tomando água. Mas eles melhoraram fazendo microfisioterapia e tomando água. Depois e o Rodrigo fez 2 vídeos grandes no Instagram, depois passa lá, é bem legal ele destrinchando a metodologia. Isso é muito legal mesmo. Acabamos vieses? Tem mais algum perdido por aí? Vamos para os efeitos. Vamos pro... A hora ruge. A hora ruge. Então vamos pros efeitos confundidores. Bem, vamos começar já com o exemplo do Gabriel. Que nada mais é que o próprio placebo. O famoso. Todo mundo já ouviu falar de efeito placebo, Todo mundo acha que os confundidores são só o placebo. São só o placebo, normalmente, né? E o placebo exatamente é o nada. Né, gente? É te dar nada e falar que vai melhorar. Alô, homeopatia. Ô, Gabriel, até me permita aqui, eu aproveitei aqui para poder dar uma revisada, né, na bula do medicamento. Tem descrito, né, como efeito adverso do maleato de clofenamina que está presente, né, no princípio ativo ali da medicação. Mas o que acontece? Efeito adverso, primeiro, né, todo medicamento para poder fazer bem tem que fazer mal. Se tem efeito terapêutico, né, dependendo da dosagem, tudo mais, tudo tem um efeito adverso. Então ele é descrito, né, mas só que por que a gente gosta de mencionar isso também, né? Por vezes, efeitos adversos descritos na bula foram um estudo que foi conduzido, ele pode ter acontecido justamente por... E quem que deu o medicamento? Qual que foi o contexto em que ele estava? De repente, a analgesia provocada pelo princípio ativo pode ter tirado um pouco da sua dor. Você está gripado, cara. Ninguém fica bem gripado, né? O corpo ruim, garganta doendo, coriza, etc. Aquela melhora que pode te dar ali pode ter sido suficiente para você poder dar uma relaxada, induzir o sono. Às vezes você estava numa jornada de trabalho mais pesada. Então, ou seja, são vários vieses, muitos confundidores, mas pode ter certeza, o princípio ativo ali era destinado para uma coisa e muito provavelmente você experimentou, que é normal, a gente inclui o placebo em toda a intervenção, né? Tem uma expectativa de melhora, né? Mas é exatamente isso. Por isso que é interessante a gente conhecer esses efeitos, esses vieses, para poder entender também, mas é normal, porque depois a gente acaba fazendo uma associação, viés de memória, pô, cara, eu estou com muito sono, estou achando que vou tomar um remédio para gripe. Pô, não é bem assim. O sono, às vezes, ele está desequilibrado por outras razões. E é interessante a gente entender o porquê que está acontecendo. Famoso tomar Dramin para viajar, né? Famoso. Ou engove para curar ressaca. Exato. Nada mais do que o próprio placebo, né? E a gente tem que entender outra coisa também do placebo. Que toda intervenção ela tem que ganhar no mínimo do placebo. Né? O que é o placebo, gente? Eu falar que fiz alguma coisa para você, né? E você, na expectativa daquela coisa, né? Daquela intervenção de gerar um resultado, gerar aquele resultado. Então, por exemplo, quando a gente citei o estudo da micro aqui, que foi comparado com o placebo, o que era? O toque lá na pessoa, nos pontos X lá, eles fizeram um placebo que era um toque em outros pontos X que não tem na descrição da micro. Entendeu? E o resultado é igual. Porque nada mais é do que toques. Entendeu? Então, assim, a intervenção ela tem que ganhar no mínimo do placebo. Se não ganha do placebo, a gente tem a primeira questão. Para que raio eu vou pagar para fazer essa porcaria se fazer uma coisa de mentira, em teoria, dá o mesmo resultado? Né? Acho que o tchan do placebo é esse. Né? Entender isso. Né? E quando alguém te mostra um estudo, ver essas comparações. Né? Porque, às vezes, o cara fala, a própria ventosa. O estudo que a ventosa ganha é do placebo. Mentira, é do não fazer nada. Ela perde do placebo. Que botaram a ventosa sugando nas pessoas e só apoiada. O resultado é igual. Por isso que a gente fala que não funciona, porque não ganha da mentira. Exatamente. Né? Outro efeito confundidor que você falou, que é exatamente a expectativa do benefício. É eu acreditar que aquela intervenção vai ser boa para mim, então a partir do momento que sua mãe te dá o remédio, fala que você vai dormir e você acredita nela, isso já começa a gerar alguma alteração no próprio sistema nervoso central, que te induz aquele resultado que você está esperando.
O placebo, inclusive, ele tem efeito em sistema nervoso central. Ele altera. Então, se eu dou alguma coisa para dor para a pessoa, que seja farinha, e ela acreditar naquilo, somado com o placebo, ela vai aliviar a dor dela. E tem muita gente que confunde efeito placebo com coisa tem a coisa da minha cabeça. Não. Acontecem modificações dos biomarcadores do seu corpo, quando testado, eles mudam. Olha que loucura. É um comportamento biológico nosso. É. Pô, cara, você tomou a pílula de farinha, cara. Farinha, teoricamente, não mudaria nada no seu corpo. Mas pode ser que mude marcadores, inclusive gerando, em alguns casos, a gente fala do placebo, mas eu tenho um irmão perverso, né? O capetinha do placebo, se o placebo for um anjinho ou outro, que uma coisa pode fazer mal, mesmo não tendo um veneno ali. Por exemplo, você toma uma pílula de farinha e você desenvolve dor de cabeça, ou você se intoxica. Então, ou tem alguma alergia por qualquer coisa que seja, né? Chegar em casa, vou esperar alguém ficar passando mal, vou pegar aquelas pílulas que você consegue abrir ela, vou jogar um pozinho fora e falar assim... É isso mesmo, toma que vai melhorar. Você vai conhecer o efeito Você vai placebo conhecer na prática, exatamente isso. Todas as vezes que você já viu uma pessoa chegando para outra e fala, toma esse remédio aqui que é natural, ela estava fazendo isso, sabendo Exatamente. ou não. Exatamente. Homeopatia, Sabendo ou não. É homeopatia. melatonina 0,21 que estão vendendo na farmácia. É uma concentração muito baixa, cara. Você não vai dormir por causa de melatonina 0,21. Não vai. Não vai, velho. A partir de 1 miligrama e olhe lá, velho. Não, Né? loucura. E, sim, outro efeito confundidor que temos junto, que faz a gente achar que nós estamos melhorando, nada mais é do que a regressão à média, né? Nada que está extremamente ruim ou bom tende a permanecer ruim ou bom por muito tempo. É igual o time de futebol. Quanto mais vitórias, mais perto da derrota você está. Exatamente. É estatística. Né? Por que a gente fala média de gols, por exemplo? O Messi tem uma média de gols de tantos gols essa temporada. Mas teve jogo que ele não fez nenhum. Tem jogo que fez 5. Teve jogo que ele fez 5. Ele não vai ficar fazendo nenhum gol todo jogo e nem vai fazer 5 todo jogo. Ele vai manter uma média. Então, a paciente que está com a dor, que normalmente fica lá 2, 3, de 0 a 10, ele acordou um dia, ela foi para 8. Por quê? Sabe Deus o que aconteceu no dia anterior. Alguma coisa, dormiu mal, brigou na família, outro trabalho, blá, blá, alguma coisa aconteceu. Essa dor pulou para cima. Exatamente. Né? E a tendência dela, se você não fazer nada, ela voltar para aquela base dela. Só que o que acontece? Na hora que a pessoa tá com aquela dor, o que ela faz? Procura a intervenção. Sim. E aí faz uma intervenção dessas que a gente fala que não funciona, mas dá resultado. Porque vai entrar o placebo da intervenção, vai entrar o viés de... Todos os viés, mas o confundidor de expectativa do benefício daquela intervenção, O viés da mais memória. a regressão à média. Então, esses três vão fazer aquela dor dela voltar para o natural. Mas o que ela vai botar? Vai vir nos vieses de confirmação, de afirmação, que foi a intervenção que gerou aquele alívio para ela. E é isso, mais uma coisa que faz as pessoas acharem que tratamentos ineficazes têm... Exatamente. É por isso que o consultório do seu osteopata é tão chique, porque todo mês você volta para poder utilizar o viés de memória, sendo que você melhorou sozinho. Você ia O melhorar. café Exatamente. dele nem é tão bom, né, gente? E o papo dele também nem é Às tão vezes bom. ele nem é tão legal e é fedorento. Exatamente. Né? Mike, quando eu vou falar isso com meus pacientes, eu gosto de fazer uma brincadeira, claro, né, gente? Fala assim com eles. Gente, se não tivesse regressão à média, porta de hospital ia ser o lugar mais batidas na história da cidade. Todas as cidades. A porta do hospital ia ter um engavetamento. Imagina se as pessoas tivessem dor 10 o dia inteiro, você passando no hospital, todo mundo... Ah! Ia ser uma gritaria danada, o cara dirigindo ia tomar um susto e ia bater. Todo dia acontecia isso. Então é óbvio que tem um momento que a pessoa tá aos berros de dor e tudo normal nas doenças meu e outro roxo, que ela desculpa, tá dormindo. mas eu vou ter que embarcar nessa. Me explica um pouco mais essa daí, quer dizer, eu emboei, como é que é? Se você tivesse todos os doentes, VA 10, Sim. ia ter um tanto de gente gritando de dor. Ah! O cara dirigindo ia tomar um susto e ia bater. Em todas as portas de hospital, em todas as cidades. Foi muito longe, né, velho? Então vai ter o cara que tá gritando, o cara que tá dormindo, o barulho não vai sair pela janela e o trânsito vai fluir na porta do hospital normalmente. Mas, Sensacional. né? E um outro fator com efeito confundidor nada mais é do que o histórico natural daquela patologia, daquela doença. O curso natural da O condição. curso natural dela. Toda situação tem um início, um meio e um fim. Toda. Tem algumas coisas que vai fazer esse fim, às vezes, não ser tão próximo. Mas aí entra em outras situações que podemos... aí volta lá no episódio de dor para você ver as situações que fazem a dor perpetuar. A gente falou Muito disso bom lá. design, muito bom. Né? Então, assim, por exemplo, uma gripe. Ah, amanheci hoje com sintomas gripais.
né? O curso dela é em 7 a 10 dias no máximo, você vai estar bem de novo. Independente do que você fizer. Pode tomar o Advil, a dipirona, o paracetamol. E ela vai continuar como? Você vai acordar mais ou menos. Lá pelo 3º dia você vai estar na merda, querendo se matar, o nariz entupido, sensação de febre, aqui tem escorrendo coriza, aquela porcariada toda. Aí você vai tomar remédio. Na verdade, não é para tratar a gripe, é para melhorar essas congestão, esses sintomas que está apresentando. A partir do 5º dia, você começa a ter uma melhora, para 7 dias a 10 você já vai estar zero de novo e vida que segue. Sim. Então, toda condição de saúde, ela passa por isso. Seja ela uma gripe... Seja uma fadiga muscular. Seja uma dor na coluna, seja um... Lógico, nós temos algumas situações que precisam de uma intervenção, né? Tipo um câncer, né? É óbvio. Que precisa de uma intervenção para não ter as consequências daquela patologia. Existem coisas que o curso natural da condição é evoluir para a morte. Exato. Se não tiver intervenção direta... As pessoas morrem, tá, gente? As pessoas morrem. Exatamente. Doença mata. Exato. Né? A própria Covid, quando veio, né? Sim, exatamente. Ela tinha um curso natural. A grande maioria das pessoas se infectavam não tinha sintomas gravíssimos, né? Ficava com uma leve gripezinha. Teve gente que não tinha sintoma nenhum. Algumas pessoas entubavam, evoluía para insuficiência respiratória rapidamente. Ela não é... o povo, eu acho que só... Né, o povo não entendeu que a Covid ela não mata muito. Ela transmite muito. Exatamente. Consequentemente, 2% de 1.000 é X. Exatamente. 2% de 1 bilhão de pessoas no mundo é gente para um caramba. X, Y, Z, W, A, B, C, D de novo. E o problema é, nós não temos leitos para 2% da população, porque nunca precisou de 2% da população ter leito. Exatamente. Né? O curso natural para as outras patologias. Para uma população debilitada era mais crítico, né? Exato, né? Então nós temos... Mas vamos voltar na ortopedia, né? No nosso caso, né? Toda patologia, seja ela tendinopatia, uma dor de coluna, lombalgia, o que seja, ela tem o seu curso natural. Começa assim, a dor lombar em até 6 semanas ela zera. Você vai travar, vai ficar doendo, lá pelo meio da 3ª, 4ª semana a tendência é disso abaixar bastante, e aí ela se resolve. Mas o que acontece? A pessoa começou com dor nas costas. Primeiro dia 1, dia X. O que ela faz? Remédio por conta própria. Uma dipirona, um paracetamol, um anti-inflamatório que ela tomou há 6 meses atrás para qualquer porcaria. O primo ortopedista mandou lá, toma. Não é nada, não. Aí ela demora 15 dias, aí o que acontece? Vai piorando. Que é o curso natural. Que é o curso natural. Ela é piorar. Aí deu 15 dias, ela vai no médico. Na hora que ela vai no médico, raio-x, você tá com hernia de disco, não sei o que. Vai fazer fisioterapia ou toma medicamento, etc. Na hora que você vai no fisioterapeuta, ele faz ventosa. Aí você vai chegar no fisioterapeuta até marcar, não sei o que, já vai estar lá pela 3ª, 4ª semana, que é onde ela começa a regredir. Aí ele fala que vai fazer uma liberação, uma ventosa, manipula, vai botar a coluna no lugar. Exatamente. Somado o curso natural com a expectativa do benefício, com a medicação, com o placebo. Isso, com o placebo. E com a regressão à média, que a tendência adotava exacerbada e baixando, dá o combo perfeito para uma pseudociência dar resultado para você. Pela união dos seus poderes. Eu sou o picareta. Super picareta. Exatamente. Harmonizado. Exatamente. Né? Só como a gente está indo ali, vamos mencionar 2 que eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, que ele acabou passando aqui, que estava no meio dos 10, né, que é o... Foi o Donald Crank ou não, o efeito Hawthorne. Que é o último confundidor famoso, né? Esse é o clássico, né? É o famoso efeito Big Brother. Exato. O que você faz quando alguém está te olhando. Exatamente. Né? E outra, né? Para você, paciente, você tende a falar uma coisa que você não quer, mas você muda sua resposta quando alguém te questiona se aquela intervenção foi boa, principalmente o profissional. O cara acabou de fazer uma massagem em você. Exato. Né? E aí, você tá melhor? Você fala, não, foi uma merda. Foi uma merda, não mudou bosta nenhuma. Tô pior.
né? Não, e para o pior você... é que se você falar isso, ele vai falar, é normal. É tipo isso. É normal, acontece. E você, profissional, o paciente faz isso. Ele mente na sua cara para te agradar. Às vezes Ele é nunca meio- mais volta. Isso. Ele Exato, nunca some. mais volta, é some. Aí você não sabe porque que sumiu da clínica. Pô, doutor fulano lá, foi, saiu daqui mó bem, mas nunca mais voltou, coitado. Zerei. Aí o que acontece? Entra no outro viés de confirmação. Exato, zerei a dor dele. Tratei na primeira consulta. É, exatamente. O cara não voltou mais. Nunca mais. Não tinha É pensado o por famoso, essa Entendeu? seus verdade. pacientes não gostam tanto do seu trabalho quanto você acha que eles gostam. Exatamente. Você tem que ficar sempre captando o paciente novo. Exato, porque o paciente não fideliza, porque foi lá, fez um monte de papagaiada. Ele falou que melhorou, mas no dia seguinte ele tá na mesma merda, ele tá com o mesmo problema, com a mesma queixa, né? Mas você manda mensagem pra ele falando, não, tô ótimo, tô zerado, tô... Exato. E caçar outra coisa pra fazer. É que legal, vocês explicaram juntos também um outro fenômeno, que é o efeito Dunning-Kruger, né? Não confundir com Krug Beer, que sextou, tá quase na hora. Que são aquelas pessoas com baixa habilidade de conhecimento, né? Que tendem a superestimar suas competências, enquanto pessoas mais experientes são mais modestas em suas avaliações. Então, o picareta, ele é clássico nesse evento. Que você fala para ele, pô, cara, não é por causa disso, né? É o famoso sabichão. É o sabe tudo, que na verdade a gente sabe, que é um cara com... Né, é uma insegurança, né? Como ele não é qualificado e tal, ele tende a superestimar os seus conhecimentos, as suas capacidades. Então, isso é muito comum também da gente encontrar aí. Eu vou modificar só um pouquinho a frase famosa, porque essa frase fala medicina, eu vou trocar para saúde. Porque eu acho que inclui a gente também e os outros profissionais. Gente, saúde é a arte da incerteza e da probabilidade. Não tem como a gente trabalhar sem isso. Então, se o cara sabe tudo, ele fala com você que é 100% e que não tem como, porque o método dele só faz bem e não faz mal, ou ele é leigo ou ele é picareta. Ou os dois. Os dois juntos. Ou ele é um picareleigo. Maravilhoso. Esse entra no super picareta. Pô, Isso, vamos lá exatamente. sobre a gente, não pode faltar, velho. É, pai. Bora lá? Bora. Você sabe um exemplo que eu gosto muito do efeito sobrevivente? Ó, o produtor, pensa comigo, ó. Um avião da Segunda Guerra Mundial tá voltando para as bases, né? Como é que chama mesmo? O hangar. Nos Os porta-aviões, hangar. exatamente, né? Os navios porta-aviões. No navio, tá. Exatamente. Aí eles percebem que os aviões estão com furos de bala, né? Nas asas e no corpo do avião, né? Não tem na turbina, nem tem ali na cabine do piloto. Por vezes também na cauda tem alguns furos. Pergunta, o que você faria? Você tem que reforçar aquele avião. Aonde você ia colocar o reforço metálico? Aonde tem mais bala, né? E esse é exatamente o efeito, o viés de sobrevivente. Porque os aviões que tomaram tiro na turbina e na cabine do piloto nem voltaram. Caíram. Exatamente. Então, o que significa? Onde tomou bala, pode tomar bala à vontade. Os aviões vão voltar, vão retornar. Sim. Então, é isso que é muito interessante. Por vezes, o que acontece? Efeito sobrevivente. No Vale dos Derrotados, já diria Léo Costa, é silencioso. Então, o cara fez um tratamento e se fudeu. Isso. O cara não volta, né? Você não fica sabendo, o cara não declama para todo mundo. Ele não sobreviveu àquele tratamento. Então, o cara fez uma cirurgia de coluna. Ninguém sai falando, não, fiz uma cirurgia de coluna e fiquei paraplégico. E sinto dor todo dia. Exato. Né? A não ser quando a gente recebe. A gente sabe disso, né? Mas as pessoas no dia a dia não sabem disso, né? Mas quem melhora, né? Quem melhorou com uma intervenção que não ia ajudar, nossa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí você acaba embarcando nessa. Isso é legal. Tem um vídeo que é exatamente sobre isso, que um camarada, ele fez uma zoeira para isso. Ele fica parado no metrô, não sei se é Estados Unidos, Inglaterra, esses metrôs gringos de filme normal. O metrô vem, ele fica parado exatamente onde ele para e faz isso aqui, ó. Aí o metrô para aqui, na mão dele a porta. Aí depois fecha a porta, ele vai e sai lá todo correndo. É exatamente nosso isso. Tempo vai... Pode fechar. Isso. E isso entra junto também, gente, da pessoa que acreditou. Qual que é o principal problema até dessa falácia das pequenas coisas? Vou só falar mais uma frase. Cara, coroa é 50% para cada lado. Então, se só tem uma moeda de amostra, é muito fácil gerar um resultado absurdo. Só para a gente finalizar rapidinho, que eu acho que é importante de falar, correlação e causalidade. Verdade. Dá A sua frase sempre dos tubarões e dos picolé, vai. É o que mata. Gente, se eu falar com vocês que o lugar que tem mais mordida de tubarão vende mais sorvete em agosto, tem casualidade? Tem relação? Tem, é verão. Então, verão. Mais gente toma sorvete, mais gente nada. Mas uma coisa, o tubarão não te morde porque você tomou sorvete. Exatamente.
Exatamente isso. Então, não confunda o que é correlação e o que é uma causalidade. Às vezes, não tem uma intervenção direta que vai gerar aquela relação de benefício, né, daquela intervenção para aquela patologia, para aquela coisa. Lembre sempre dos picolés e do tubarão na praia em janeiro. Pode mandar seu picolézinho, o tubarão não tranquilo. gosta de picolé de De danoninho. Não conhece a Nestlé, marca Exato, exato. Então, lembrem disso. Considerações finais? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, quando a gente faz essas conversas é sempre muito bom e muito divertido. Agradeço vocês estarem acompanhando. Continuem com a gente, apostem na gente que vai ficar cada vez melhor aqui. Um abraço. Valeu, galera. Queria agradecer hoje a participação. Até que enfim, Gabriel. Finalmente, o Gabriel se soltou a voz. Exatamente. Você que está assistindo aí. Gostou da participação do Gabriel? Fala aí, Gabriel. Pergunta isso, né? Manda suas perguntas que o Gabriel está na central ali, ele vai ver, vai perguntar aqui pra gente. Participem. Muito obrigado, Vitão. Muito obrigado, Cezinha. Foi muito divertido. Deu pra gente dar boas, sinceras risadolas aqui. É isso, né? Promover ciência, levar informação. Tem que ter uma nota de diversão. Né, a gente está, no final das contas, aqui tornando a vida melhor, mais saudável, né, seja qual for a vida que você queira viver, doa quem doer, vamos que vamos. Pessoal, mais uma vez agradecer pelo excelente bate-papo. Eu não esperava que seria bom assim, para ser sincero. Né? Pode ser sincero. Desconfiei. Pô, vocês estarem tá de papinha. Desconfiei, ainda mais que ele mandou o roteiro ontem às 18 horas. Eu atraso, mas não falo. Na noite. Junto com o roteiro. Pô, eu nem atrapalhar o Cezinho lá no Uruguai, pô, tá maluco? Né, mas foi um excelente papo. Acho que levamos bastante informações que normalmente a gente acha chata, né? Sim. Porque é estatística, nada, Exatamente, puramente estatística. Matemática é chato. Matemática é chato, né? Mas eu acho que abre muito o olho das pessoas para poder perceber esses vieses, esses efeitos que podem estar falando para elas, né? Que X vai fazer bem ou X vai fazer mal, e etc. Se você gostou, deixa seu like aqui pra gente, por favor. Compartilha este vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Com certeza a sua avó, sua mãe tem muitos desses vieses, não só em relação à saúde, em relação a qualquer assunto do seu dia a dia, né? Com certeza a confirmação da sua mãe que a feijoada dela é melhor do que sua tia é fato. Vai dar briga aí no Natal. Vai dar briga no quem faz o melhor pudim, a melhor farofa no Natal. Né? Então, dê seu like aqui, passa lá no Instagram, segue a gente lá. Desculpa, essas últimas semanas ficamos devendo postagens, eu sei, culpa foi minha, mas ambos os dois estavam de férias, passando raiva, um no Paraguai e outro na Argentina, mas faz parte da vida, né? O que vale são os momentos vividos. E por isso mesmo, se você gosta do nosso conteúdo, quer que a gente faça mais, grave mais, tenha mais episódios, mais cortes, apoia, né? Entra no nosso Apoia-se, manda um donate no YouTube, que a gente vai conseguir pagar o Gabriel para poder fazer as edições. Para estar aqui mais vezes. Pessoal, também, quem quiser, tiver interesse de patrocinar o Doa, não pedimos muito, somos humildes. Você tem uma marca, quer mandar um produto, quer divulgar aqui. Nós já estamos chegando em bons números aí, né? Estamos alcançando várias contas. Mais alguma coisa? Agradecer a Profis, a Salles, na verdade. A Nova Salles, ainda estamos sobre domínio de patrocínio deles. No mais é isso. Agradecer a quem gostou. Quem não gostou já sabe, né? Eu esqueci, velho. Esqueceu o bordão, Esqueci meu bordão, velho. Melhore. Se você... como é que é? Melhore pra gente não você ter se que sentiu ofender. ofendido. Isso, a ofensa. Tem que ser o homem aqui. Se você se sentiu ofendido, melhore para que a gente não tenha que te ofender novamente. Um abraço, até o próximo Doa Quem Doer. Boa sexta-feira.